dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritualidade. Hoje eu queria falar sobre o autoconhecimento. E esse autoconhecimento nós vamos fazer baseado numa coisa chamada janela de Johari. A janela de Johari, ela é uma estrutura para poder ajudar não só o autoconhecimento, mas também a interação da gente com as pessoas, com os indivíduos ao nosso redor. É muito importante nós, que fazemos parte de um movimento religioso, a gente entender que, eu vou botar aqui a janela de Johari. Na janela de Johari, a gente tem os pontos que são, que é influenciado por nós mesmos, ou seja, aquilo que nós conhecemos de nós, tá? Então, na parte superior é a parte do eu. Na parte lateral é a parte dos outros, das pessoas, tá? Então, a gente vai ter, nessa área aqui em azul, o eu aberto. O que é eu aberto? Eu aberto é como eu me vejo e como as pessoas me veem. Ou seja, aquilo que eu conheço de mim mesmo, que fica refletido nas minhas atitudes, nas coisas que eu faço. Do outro lado aqui em verde, a gente tem o que eu não consigo enxergar de mim, tá? Que é o eu cego, que as pessoas conseguem ver. Então, por exemplo, eu olho a mim mesmo de um jeito, mas as pessoas, por exemplo, eu acho que eu sou um cara simpático, mas as pessoas que me olham, que me conhecem pela primeira vez, falam que eu sou metido. Então, o que eu não consigo enxergar que faz as pessoas me observarem dessa forma? Embaixo, aqui em vermelho, tem o eu secreto. Aquilo que as pessoas não conseguem ver de mim, mas que eu sei. Ou seja, muitas vezes, num ambiente religioso, a gente se mostra melhor do que é. Então, por exemplo, nós vamos ser mais pacientes, vamos ser mais tranquilos, vamos ser mais calmos, vamos ser mais elevados espiritualmente, mas no fundo, a gente sabe que a gente não é assim. Mas a impressão de quem nos olha parece que nós somos, tá? E aqui na área mais mostarda, a gente vai ver aqui o eu desconhecido. O que é o eu desconhecido? Nem as pessoas conseguem enxergar em nós, nem nós mesmos conseguimos enxergar em nós aquilo. Então são pontos que são muito escondidos no nosso inconsciente. E aí, por que eu estou apresentando então essa questão da janela de Johari? A janela de Johari, ela serve para o autoconhecimento. Com esse autoconhecimento, por exemplo, o eu aberto, eu saber que eu posso observar a minha vida e fazer com que essa observância influencie nas pessoas, elas vendo a minha forma de lidar, eu faço porque, vamos colocar assim, pessoas mais abertas, pessoas mais tranquilas, elas vão dar um certo grau de segurança em quem os olha. Então, dependendo, por exemplo, aqui na minha profissão, que sou médico, então, eu ser tranquilo e eu ter firmeza nas palavras, certeza daquilo que eu falo, dá segurança para o meu paciente. Então, eu crio uma estrutura visual naquela pessoa que me observa, por ações, por gestos, por forma de falar, em algo que dá segurança para ela, e isso influencia nela acreditar naquilo que eu estou falando. Quando isso ocorre, e você gera uma coerência de atitudes e ações. E nesse processo de coerência de atitudes e ações, você gera uma influência, certo? É importante que a janela de Johari, ela não serve só para que você influencie, ela serve também para que você aprenda sobre si mesmo. Então, por exemplo, poxa, eu dei o exemplo aqui, eu me acho simpático, mas pessoas falam que eu não sou tão simpático assim. Então, o que está acontecendo comigo para que as pessoas observem em mim esse tipo de comportamento? Comportamento não, me reflitam como um feedback que eu sou metido. Então, e aí eu preciso entender como isso acontece para que eu modifique talvez um padrão que esteja invisível a minhas próprias percepções. E quando isso se chega, eu não vejo e alguém me mostra e eu aprendo com o outro, eu consigo modificar a mim mesmo para que essas pequenas correções se façam e eu modifique também a visão do que o outro tem de mim. Fazendo com que isso aconteça, eu começo a tentar observar esse tal eu cego. Eu começo a observar esse eu cego. Eu sou cego mediante aquilo que eu observo de mim. Ao mesmo tempo, muitas vezes, nós temos muito eu secreto. O que é esse eu secreto? Esse eu secreto é literalmente a máscara que a gente vive para a sociedade. Uma parte dela, ela é boa. Outra parte desse eu secreto não é legal.
Por quê? Porque nós temos uma parte desse eu secreto, que é essa máscara. Nós vivemos uma certa... Quando é uma forma de você polir a sua sutilitude, por exemplo, eu sou grosseiro, mas tento segurar essa grosseria, porque eu entendo que essa grosseria não é algo bom para eu refletir para as pessoas. Eu sei que eu sou assim e tento me segurar. Tentar segurar o nervosismo. Então você está tentando fazer com que as pessoas comecem a observar você diferente do que você é. Você ainda não mudou, mas está tentando mudar. Diferente da pessoa, você ser um mentiroso, uma pessoa que esconde quem você é, ou seja, você tenta ludibriar a pessoa falando que você é honesto, que é isso, que é aquilo, e de repente passa a perna da pessoa, porque vai mudar a intenção. Certo? E o eu desconhecido. Esse eu desconhecido é você não consegue observar nem as pessoas. É aquele inconsciente, são os traumas internos, são as suas frustrações que você mesmo tenta esconder de você mesmo. Então é aquele negócio que a gente dá desculpa do inconsciente, poxa, mas eu não consigo fazer tal coisa, mas é porque a vida fez assim comigo. Então são coisas que se é desconhecido, você não vai conseguir observar claramente e nem você vai ter o feedback das pessoas, o retorno das pessoas para dizer que você precisa mudar daquele jeito. Então, muitas vezes, nesse sentido, se há algo muito negativo dessa forma, a gente precisa até pedir auxílio a uma ajuda profissional. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção para que nós observemos de maneira mais adequada essas questões desse feedback. Com relação a isso, para que então serve? Olha só, que figura de autoconhecimento é essa janela de Johari. Eu consigo me enxergar mediante o que as pessoas veem e que eu sou realmente. Eu consigo me enxergar pelo feedback, pelo retorno que as pessoas me dão em relação às minhas atitudes, aos meus procedimentos. Eu consigo enxergar aquilo que eu faço, que eu sou, mas eu não quero mostrar para as pessoas porque eu acho que preciso melhorar. Então, essa fórmula que Johari faz. Johari, aqui não é uma pessoa, né? São duas pessoas que misturam, né? Que a janela de Johari tem, para que a gente já precise se conhecer. Poxa, então, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque muitas vezes nós precisamos do autoconhecimento para entendermos a nossa espiritualidade. Porque para a espiritualidade não há o ponto do eu desconhecido. Eles conhecem você até onde as pessoas não te veem, eles conhecem você até onde você mesmo não se enxerga. Então, a espiritualidade ela vai abranger um ponto a mais nessas questões da janela de Johari. A espiritualidade ela vai intensificar e visualizar aonde você precisa observar-se para as questões do seu próprio aperfeiçoamento. Muitas vezes nós queremos esconder de nós mesmos aquilo que nós somos, criando máscaras de bondade onde não existe, criando máscaras de fortaleza, muitas vezes também onde não existe, criando máscaras de fragilidade onde não existe. Então, muitas vezes você vai ter uma postura vitimista ou uma postura de ser muito forte, não é tão forte assim. E aí, para a espiritualidade, é mais importante do que uma certa máscara, é a verdade. O tentar se aperfeiçoar. É saber assim, olha, esse meu eu secreto, que é essa parte vermelha que está aqui, eu sei que ele existe, e eu sei que eu sou desse jeito, mas eu quero melhorar. Então eu tento modificar, eu tento ludibriar, pelo menos nas minhas ações, para que o meu eu interno se modifique gradativamente pela mudança de postura que eu tenho. E depois, internamente, aquilo vai se revertendo positivamente. Então a espiritualidade ajuda muito, muito nesse sentido. Ajuda também... É como você vê pela inter-relação que você tem. A inter-relação com as pessoas, a inter-relação no seu trabalho, a inter-relação com a própria espiritualidade, a inter-relação com a sua família. Então tudo isso vai ajudar como mecanismo de autoconhecimento. Melhorando o autoconhecimento, você melhora como pessoa. Nesse processo que a gente também trabalha dentro de uma casa religiosa, isso faz com que, se você mudando a tua postura, a energia que está ao teu redor modifique. Modificando a energia que está ao teu redor, você também consegue jogar nas pessoas essa energia através de mudanças de palavras, mudança de atitude, mudança literalmente energética. E você pode influenciar as pessoas que venham a te procurar. Então, influenciar de maneira positiva. Da mesma forma que você pode, fazendo ao contrário disso que eu estou falando, influenciar negativamente.
E isso, quando a gente tem consciência do que nós fazemos, nós podemos, por exemplo, auxiliar muitas pessoas no sentido do auxílio à saúde, à parte espiritual, né? Então essa é uma condição que o religioso precisa ter. Você sendo um dirigente ou você sendo apenas um adepto daquela religião. Aí eu fiz algumas anotações, ver de si nos outros, ou seja, quando você se autoconhece, você é aquela pessoa que fala assim, eu me conheço e eu também tento conhecer no outro algo a mais para mim, ou seja, dentro desse ponto é o ponto cego, eu quero ver no outro aquilo que eu não consigo ver normalmente em mim. Então, isso é um feedback. E isso ajuda a gente a se conhecer. Aí, influenciar o comportamento alheio mediante ao seu próprio comportamento. É o fundamento da religiosidade. Você entra ali para adquirir novos comportamentos para que isso possa influenciar as pessoas. E isso serve no nosso autoconhecimento. Isso serve para influenciar as nossas atitudes. Por exemplo, olha, eu vivo bebendo, eu bebo todos os dias. A gente fala aqui na espiritualidade que isso gera uma obsessão, porque se você bebe todo dia, você vai ter um vício, e esse vício gera um reflexo espiritual. Se esse reflexo espiritual pode atrair outros seres espirituais que pensam como você. Se você conhece essas questões, por exemplo, nesse eu interno, por quê? Aí vamos lá, eu desconhecido, por que eu tenho aquele vício que eu não consigo identificar a causa? Né? Então é algo que você começa, por exemplo, ele talvez não tenha a resposta, mas isso faz você questionar. Por exemplo, eu sou um cara muito nervoso, por que eu sou tão nervoso assim? Eu não consigo identificar em nenhum momento da minha vida o porquê que eu sou tão nervoso desse jeito. Mas eu posso identificar dentro da área conhecida pelo feedback que as pessoas observam e falam assim, cara, você é muito nervoso. Vamos dar uma segurada nessa área e aí depois o porquê. A espiritualidade pode ajudar a nos dar os porquês. Isso faz com que nós tenhamos uma melhoria de qualidade de vida. Então, por exemplo, eu não falei sobre a questão da bebida. Isso faz um start a partir do momento que você consegue identificar algo que você não vê em você mesmo, você já começa a classificar aquilo para que haja uma melhoria na tua espiritualidade, na tua postura mediante a vida e mediante a própria espiritualidade. Isso é muito importante para um mecanismo de autoconhecimento. Mecanismo de autoconhecimento que vai melhorar você, mecanismo de autoconhecimento que vai melhorar até outras pessoas. Então, quando nós colocamos esse mecanismo da janela de Johari, é muito legal que nós possamos compreender esse processo. Quando nós observamos a espiritualidade, a gente falou sobre influência, né? Tanto nós podemos influenciar pessoas com a nossa postura e com a nossa energia, como podemos ficar abertos, com esse conhecimento que a gente está falando, ficar abertos à recepção de energias mais elevadas. Ou seja, eu reconheço que aquilo ali é uma energia superior, uma energia mais elevada a mim, e eu fico aberto para que aquela energia seja recepcionada por mim. Eu recebo aquilo. Mas para que eu receba, eu preciso reconhecer que é mais elevado que eu. Para eu reconhecer que é mais elevado que eu tenho que saber em que patamar eu estou. E também reconhecer as energias que estão no mesmo nível que eu e energias que estão mais abaixo do que eu. Então, energia que esteja pelo menos no mesmo nível, a gente vai trocando experiências. Energias que estão acima, vamos receber, observar, absorver. Energias que estão abaixo, vamos influenciar. Então é muito importante esse degrau gradativo, porque aí vamos transformar para a espiritualidade. Espíritos guias, espíritos superiores, eu quero absorver deles, porque eles estão no patamar acima de mim. Espíritos ou colegas que estão no mesmo ambiente religioso. Eu quero trocar com eles informações, onde eu aprendo e também transmito. E os que estão menores do que a minha influência, do que a minha energia, eu quero influenciá-las positivamente. Então, nesse processo, a gente consegue observar que a janela de Johari é um mecanismo de autoconhecimento, um mecanismo de observação, que faz com que a gente possa estudar a si mesmo e, estudando a si mesmo, consigamos ter alta performance na nossa atividade. Isso serve tanto para a nossa vida profissional, como para a nossa vida familiar, como na nossa vida espiritual. Então, muito legal observarmos isso. Fica isso, essa informação, essas informações que nós passamos como algo a se pensar para que você o utilize como mecanismo de autocontrole, de autoevolução, de auto-observação, observação por feedbacks,
das pessoas e fazer com que você seja uma boa influência, assim como você possa observar as más influências e rechaçá-la e observar as boas influências e absorvê-las, como troca de conhecimento e como autoaprimoramento e como autoevolução. Muito obrigado a todos, que fiquemos com paz e tranquilidade.